Muito bom dia, meus irmãos. Nesse domingo, estamos em nossa campanha chamada Servos, pensando na palavra servos e na letra O. Temos o desafio de aprendermos a respeito de obedecer com fidelidade todas as ordens do Senhor. Não há como negar que obedecer exige de cada um de nós considerável esforço, porque a nossa natureza pecaminosa tendenciosamente nos conduz ao caminho da desobediência. Na realidade, uma das palavras mais usadas na Bíblia para descrever pecado é exatamente desobediência. Essa manhã queremos pensar a partir do exemplo de Josué e da narrativa que encontramos no capítulo 1 de Josué, a respeito desse princípio obrigatório de cada cristão, que não é apenas obedecer, mas obedecer pronta e integralmente às ordens do Senhor. Nos versos de 1 a 5, vemos o desafio de Josué compreender os princípios fundamentais que a palavra do Senhor ensinou a ele e também nos ensina. Esta é uma grande passagem da Bíblia que relata a transição do comando na liderança do povo de Deus antes de tomar posse da terra prometida. Aqui nós entramos em contato com a história deles para compreender a nossa relação com o Senhor no próprio serviço que devemos prestar a Ele. Minha sugestão é que você abra sua Bíblia no livro de Josué, a partir do capítulo 1, e observe aí os 5 primeiros versos. Não vou ler aqui, porque há uma questão de tamanho de vídeos e etc. na internet. Mas nós saudamos a todos com a paz do Senhor e esperamos que haja, nesta manhã preciosa, um aprendizado suficiente para abençoar a nossa caminhada. O texto nos ensina que a palavra do Senhor nos proporciona segurança e direção nos momentos difíceis. Com a morte de Moisés, é provável que Israel sentisse um misto de decepção e medo diante da ausência do seu líder. O Senhor então toma a iniciativa de se revelar a Josué e, através de sua palavra, procura colocar em ordens as coisas na casa de Israel. Como esta situação, nós aprendemos que mesmo que estejamos diante de situações difíceis ou que escapem ao nosso controle, temos na palavra de Deus o controle, a segurança, a proteção e a direção que necessitamos. Conquanto a perda fosse real e sentida, eles deveriam manter o foco, e o Senhor declara que eles deveriam se preparar. Não permitam então que as dificuldades ou obstáculos tirem a sua capacidade de continuar seguindo firme na jornada que o Senhor nos propõe. A nação de Israel e o seu novo líder deveriam se preparar para a conquista da terra prometida. E nós, como servos do Senhor, que vivemos nesse mundo cheio de lutas e cheio de desafios, também devemos nos manter devidamente preparados, porque a palavra do Senhor tem este papel. Outra coisa que observamos nessa narrativa desses 5 versos iniciais é que os alvos do Senhor nos conduzem ao sucesso nessa jornada. Conquanto tenhamos o bom hábito de tratar metas, planos para as nossas vidas, não podemos deixar de fora ou de lado os alvos que Deus tem para mim, que Ele tem para você. A promessa de Deus não estava condicionada a Moisés. Na realidade, essa promessa começou com Abraão e agora estava com Josué. Mas o fato mais importante a ser destacado é que os alvos de Deus são deles e por Ele mesmo eles serão concretizados. Se nos mantivermos dentro desses alvos e se procurarmos com fidelidade seguir o caminho do Senhor, com certeza chegaremos no destino final. Deus tem escolhido para cada um de nós, os seus servos e servas, vitórias, mas não tem nos afastado das lutas e dos desafios. Eles deveriam se preparar, superar os desafios, como atravessar o Rio Jordão, entrar numa terra que já tinha dono e cheio de fortalezas. E nós? Quais são os desafios que temos para vencer nesses dias de pandemia? Como poderemos ser bem-sucedidos? De fato, Deus tem planos e nós devemos nos adequar e nos conformar com os seus planos. Outra lição que aprendemos nesta narrativa é que as promessas do Senhor se cumprirão em nossas vidas. Assim como o Senhor reafirmou o seu desejo de abençoar o seu povo, cumprindo as promessas feitas a Israel, Ele também continua disposto a derramar sobre nós as suas muitas bênçãos. A obediência a Deus é a condição para receber e alcançar todas as suas promessas. É fato que eles deveriam se deslocar, caminhar pelos lugares onde Deus o abençoaria.
Veja que há uma descrição geográfica nesses versos pelos lugares onde Deus o abençoaria. Eles teriam que ser conduzidos e caminhar seguro nas mãos de Deus. E a terra que eles iriam herdar seria exatamente aquelas em que seus pés tocassem. Ou seja, aqui é uma parceria entre o que Deus vai fazer e o que os seus servos devem realizar para tomar posse da bênção. Se você não conhece as promessas de Deus, como vai esperar pelo cumprimento delas? Se você não crê nas promessas de Deus, como vai tomar posse de cada uma delas? O texto nos ensina também que a presença do Senhor ao nosso lado nos protege. Assim como o Senhor esteve ao lado de Israel, Ele também garante estar do meu e do seu lado. Observe que Deus garante que eles seriam temidos pelos moradores da terra e que seriam invencíveis. O Senhor está dizendo para nós nesta manhã que está conosco, meus irmãos. O Senhor está nos dizendo que nunca nos deixará. Ele está nos dizendo nesta manhã que não nos abandonou e nem vai abandonar. Essas promessas de Deus solenes já garantem a nossa estabilidade e proteção. Por outro lado, irmãos, vemos nos versos de 6 a 9 de Josué, capítulo 1, a fórmula divina para o sucesso que realmente funciona. Aqui a gente precisa entender como é que vamos enfrentar as lutas e desafios desse mundo. Primeiro, devemos ser fortes com a ajuda e a graça de Deus sendo derramadas sobre a nossa vida. A presença de Deus em nossas vidas é um grande elemento de fortalecimento que nos ajuda a superar as fraquezas e debilidades nossas de cada dia. Observe quantas vezes o Senhor desafia o seu povo a ser forte. Por que isso acontece? Porque na realidade todos nós somos fracos. Para realizar a sua tarefa como servo, como serva de Deus nesse mundo, Josué precisava ser forte e nós também precisamos ser fortes e corajosos. Devemos ser corajosos diante dos desafios e obstáculos. Não há lugar para medrosos no reino de Deus, como também não há lugar para esses na obra da evangelização e de missões. Na realidade, ter medo e duvidar da promessa de Deus que estaria conosco todos os dias. Por isso Josué deveria ser muito corajoso. E por isso o Senhor o advertiu 3 vezes e afirmou que ele não poderia desanimar, e muito menos ficar desencorajado. Devemos ter o cuidado, meus irmãos, de obedecer a palavra do Senhor. Todas as orientações para que vamos numa vida que agrade a Deus estão registradas na Bíblia. Ela é o nosso manual, por isso devemos obedecer aos seus ensinos com todo o cuidado. Fazer a vontade de Deus do jeito que Ele quer é algo que exige sempre coragem. Nem sempre será o que quisermos e onde gostamos de estar. Nem sempre será no tempo desejado ou da maneira mais confortável. Para isso e por causa disso, a palavra de Deus nos ajuda. Devemos permanecer na palavra e não nos desviar dela. A permanência na palavra representa a segurança e a bênção de Deus sobre a minha vida, ao passo que me desviar dela vai trazer prejuízos e acarretar problemas. Essa foi a orientação dada a Josué na véspera da conquista da terra de Canaã. A palavra traduzida por lei é a palavra Torá. A palavra Torá é a instrução, o conselho, representada nos 5 primeiros livros da Bíblia, mas que eu creio está presente em todas as palavras do Senhor. O que podemos fazer nesse tempo? Se nós agirmos assim, nós seremos bem-sucedidos por onde quer que andemos. Todos os crentes que agem desta maneira têm a promessa de Deus que serão bem-sucedidos em seus caminhos, famílias, negócios e também ministério. É isso que você quer para a sua vida? Maneje bem a palavra. Tenha um bom domingo, compartilhe com outros aquilo que tem aprendido com o Senhor. E não se esqueça, às 18 horas estaremos online ao vivo e você que faz parte da nossa igreja vai receber o link para participar.